Oi, som. Oi. Ok. Graça, misericórdia e paz, irmãos. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Né? Nós estamos, como foi dito, no início aqui do culto, falando um pouquinho sobre os conflitos da vida. Situações diversas que acontecem conosco, né, irmãos? Coisas do cotidiano. E todas elas têm um motivo, têm um porquê. Domingo passado, falamos um pouquinho sobre por que estou aqui. Usamos o texto base de Gênesis 2:7, que fala da criação do homem. Deus o criou do pó da terra. Então Deus nos formou do pó, e isso revela a nossa fragilidade. Deus soprou sobre nós o fôlego de vida, isso revela a nossa dependência dele. E o Senhor nos tornou alma vivente, isso revela o nosso propósito. Então nós também falamos que nós não somos, devido a isso, pelo motivo da nossa existência e criação, nós não somos acidente, obra do acaso, não somos autossuficientes, fomos criados para viver em relacionamento com o Deus vivo e eterno e para a sua glória. Nós temos uma razão pela qual existimos. Nós existimos para a glória de Deus. Longe dele, a vida perde todo o sentido. Em Cristo, a vida é restaurada. Então, irmãos, bem simples, bem básico, porém essencial. Se você não souber para que você existe, não tem como você ter propósito e razão de existência. Então, vamos falar um pouquinho hoje, um assunto também muito conhecido e bem interessante também. Temos o objetivo dessa lição de hoje de nos levar a compreender o porquê dos conflitos. Alguém tem conflito aqui? Todos nós temos conflitos, né, irmãos? Por que o conflito faz parte da experiência humana? Qual a verdadeira origem do conflito? E como enfrentá-lo de forma bíblica, segundo a luz da redenção de Cristo Jesus. Então, por que temos conflitos? A queda, a batalha espiritual e a esperança em Cristo. Vamos usar por texto base Gênesis 3. Falar um pouquinho dessa situação. Então, mas hoje vamos falar um pouquinho sobre o que nós conhecemos um pouquinho do conflito. Né? Conflitos dentro de nós, conflito em casa, conflito aqui no relacionamento entre os irmãos, né? Conflitos na sociedade, conflitos que cansam, fadigam, machucam, e muitas vezes nos fazem perguntar: por que a vida é assim? Por que isso acontece? E leva também que isso já é um conflito, já que eu nasci de novo, sou nova criatura, por que eu continuo sofrendo? Se eu nasci de novo, se eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu ouvi uma frase na televisão e em outdoors: pare de sofrer. Por que eu não paro de sofrer? Então, antes de responder como lidar, com os conflitos, precisamos entender por que ele existe. Por que os conflitos existem? Então, vamos ler aqui, fazer uma leitura,
pausada, tranquila, de Gênesis 3, versículo 1. Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhes perguntou: onde estás? Onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que deste-me por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: vista que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio às dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Nos versículos adiante, o Senhor quebra a religião de Adão e Eva e dá uma verdadeira vestimenta para eles, que foi a morte de um animal. Isso, vestimenta correta, adequada, né? Bem, irmãos, eu vou falar uma história genuína, verdadeira, também, que relata um pouquinho sobre
as situações do conflito. Deixa guardado esses textos que lemos, para a gente poder, durante toda a mensagem de hoje, trazê-los ao coração. Em 1986, 2 navios se colidiram, se chocaram, lá no Mar Negro. Centenas de pessoas morreram nas águas geladas. O mais impressionante, depois do apurado dos fatos, da investigação, é que ambos os capitães sabiam da presença um do outro. Havia tempo para mudar o curso, mas nenhum dos dois quis ceder. Então a tragédia não aconteceu por falta de informação, mas por teimosia humana. Isso resume a história da humanidade. O homem é, por natureza, teimoso. Ele gosta de dificultar. Por que? Essa pergunta é para nós. Porque, mesmo sabendo o que é certo, insistimos em escolher o errado. Porque, mesmo Adão tendo ouvido do próprio Deus, o Criador, que deste fruto ele não poderia comer e teria, se ele desobedecesse, sérias consequências, ele ciente disso, ele comeu. Por que que eu e você, ao saber de certas situações que muitas vezes praticamos, que ela desagrada ao Criador, ao Senhor, nós a praticamos, nós a cometemos. Mesmo depois de várias vezes, errando, errando e errando. E você continua, eu e você, cometendo tais situações que você já sabe, porque nós temos o Espírito de Deus que nos avisa, nos orienta, nos mostra, nos constrange, e você de novo e de novo faz a mesma coisa. Como se você fosse escravo daquilo, sendo que o Senhor já libertou você do império das trevas e já transportou você para o reino do Filho do seu amor. Porque nós temos a tendência de, como aquele personagem de uma história que todo dia ele arava a terra e ficava xingando Adão, chateado com Adão, muito chateado. Adão, se eu te pego, Adão, se não fosse você, eu estaria numa situação dessa. Adão, por que você foi fazer um negócio desse? Olha aqui, arando a terra para comer do suor da minha testa, Adão. E depois do dono daquelas terras saber que ele todo dia se lamentava, todo dia murmurava, colocou ele como proprietário das terras durante uma semana. Prisou ele apenas, você não pode mexer neste cofre, porém você tem a chave, toma em suas mãos. Esse homem fez de tudo, tomou banho de piscina, dor de cavalo, comeu do bom e do melhor, maltratou os empregados, fez o que quis. Pisou, humilhou quem não gostava. No quinto dia, de vez em quando ele passava, olhava para aquele cofre, olhava para a chave. Poxa vida. Ele foi e abriu e tinha apenas um bilhete lá dentro. Te peguei, Adão. Esse é o homem, irmãos. Nós acusamos os outros daquilo que nós fazemos. Você é isso, você é aquilo, eu jamais faria um negócio desse. Porém, praticamos. Talvez não da mesma natureza, da mesma intensidade, mas temos as mesmas situações. Então, irmãos, a origem do conflito
que é a queda, nós temos que, para entender isso, para compreender bem esses conflitos da vida, nós temos que voltar para a história da humanidade, que nós lemos em Gênesis 3. A Bíblia nos ensina que tudo muda a partir do capítulo 3 de Gênesis. A partir ele é o antes e o depois. Até ali, o homem vivia em perfeita comunhão com Deus. Não tinha pecado, hiperinteligente, comunhão ininterrupta com o Pai. O Éden era o local de plenitude. Por quê? Porque não havia pecado. Não existia o pecado. Então havia ali no Éden liberdade sem culpa, trabalho sem fadiga, relacionamento sem medo. Hoje até o bem que nós fazemos nos gera peso. Gera peso em nós. O trabalho, o Egito tem pegado pesado. Eu trabalhei até hoje, trabalhei até meio-dia. E os relacionamentos, irmãos, dificilmente são genuínos, sem mentiras, sem máscaras. Deus disse claramente, amados, de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Está lá em Gênesis 2,16. Então o pecado não foi por falta de liberdade. Ah, Deus me privou, eu vou comer isso aqui. Eu estou com fome. Não. Ele tinha inúmeras frutas para poder desfrutar. Todo tipo de gosto que você pudesse imaginar. Ele não foi por falta de liberdade. Foi uma rebelião contra Deus. Toda vez que nós desobedecemos, é rebelião. Rebelião. O homem quis decidir por si mesmo o que é bem e o que é mal. Ele quis ser o dono da sua vida, fazer o que quer. Essa ilusão cai na mente dos adolescentes. Antes de chegar à maioridade, o sonho qual é da maioria dos adolescentes? Eu vejo a hora de completar 18 anos. Para fazer o que eu quero. Não sabe ele que quando completa 18 anos, vem o jugo. Vem a responsabilidade. Cada vez que você cresce mais, amadurece mais, entende mais, mais responsabilidade vem sobre você. Não existe essa, irmãos. De dois coqueiros um do lado do outro, uma rede, sombra e água fresca, e as pessoas te servindo como se você fosse um árabe, um sheik. Isso é utopia. Vida imaginária. Fantástico Mundo de Bob. Um desenhozinho antigo. O meninozinho falava as coisas para ele, ele entendia tudo ao contrário. Entendia tudo ao pé da letra. Mas enfim, o homem não caiu porque sabia pouco, mas porque quis ser o senhor de sua vida, de si mesmo. Adão sabia ou não sabia o que deveria fazer, irmãos? Ele sabia. Adão foi instruído. Foi instruído. E se você não souber o que fazer? Você tem que procurar saber. Tudo que você vai fazer, toda decisão que você vai tomar, há dúvida, não faça. Tá com dúvida, irmão? Ixi, eu não sei se eu... Não faça. Você percebe que isso já é um conflito? Isso já é um conflito.
Está com dúvidas? Não faça. Consulte a Deus. Pergunte. Busque. Então a Bíblia resume isso em uma frase poderosa. Vamos lá? Eclesiastes 7, 29. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez tudo perfeito, irmãos. Tudo. Tudo. Eu estava olhando ali no louvor o significado da palavra conflito. Conflito, ele vem do latim conflictus, que significa choque, embate, colisão. Até um tempo, no começo, a origem dessa palavra significava isso. Na evolução do sentido, com o termo passou a ser usado não apenas em choques físicos, mas também para disputas entre pessoas, divergências de ideias, lutas internas emocionais, morais, confrontos armados, etc. Então temos 3 principais conflitos. Nós não vamos adentrar sobre ele, aqui é só no sentido de informação. A Bíblia mostra 3 níveis. Primeiro, conflito interior, luta da carne com o espírito. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse eu faço. Conflito com o mundo, né? É a pressão externa do sistema contrário a Deus. É como não? Nós estamos nadando contra a maré. Então o esforço é bem maior. Para você se manter firme, você tem que estar firmado sobre a rocha. Você percebe que naqueles 2 fundamentos, sobre a rocha e a areia, as situações vêm de chuva, né? Temporais, vêm sobre as 2 casas. Nós vamos passar por diversas situações. Não é pelo fato de estarmos firmados na rocha que nós não iremos sofrer ou passar por essas situações. A diferença é, vão bater em nós, vão bater. Porém, nós não vamos cair. Essa fundação não vai rugir, irmão, porque a rocha é firme. O fundamento é firme. Não foi estabelecido por você, nem por mim. É o próprio Deus. O fundamento é Jesus. E o terceiro é conflitos contra forças espirituais, que a gente vai ver no final aqui, se Deus permitir, né? Então, a partir da queda, os conflitos entram na história humana. Então não existe conflito sem pecado. O conflito ele já gera um pecado, já gera uma situação para te levar a uma queda, a te levar a tomar uma decisão que possivelmente pode ser uma decisão que vai destruir a tua vida e a dos seus entes queridos. Não existe confusão sem rebelião contra Deus. O irmão Martin Lloyd Jones, ele diz assim: a Escritura não começa dizendo que o homem está confuso, mas que o homem caiu. É caído, é um ser caído. Então, depois de Gênesis 3, nós temos essa divisão pós-queda. Homem antes da queda e pós a queda. Somos seres, irmão, nós somos seres, nós vemos nossos descendentes que fomos expulsos do paraíso. Adão vivia no paraíso, por causa do pecado, ele foi expulso. Ele e Eva. Para o mundo. Para o mundão. Nós somos descendentes desse povo. Desses dois seres humanos que desobedeceram e foram expulsos. Então, desde então, há nos nossos corações um desejo de voltar para a nossa morada original. Porque nós não encaixamos em lugar, em mais nenhum outro lugar. Nós viemos de lá
E o desejo, por mais que muitas vezes não venhamos perceber, é voltar para lá. Para o local onde você foi inserido, onde você veio. Semelhantemente, ou mal comparando, é como se um cearense fosse morar em São Paulo. Totalmente diferente. Só tem uma praia em Santos, difícil de chegar, tem que trabalhar de domingo a domingo, pesado, um clima fechado, nublado, pessoas extremamente competitivas, e chega lá chamando todo mundo de macho e não vai dar muito certo. Ei, macho. Mas é mais ou menos isso. Aí fica muitos lá, que estão lá querendo voltar para cá. Meu tio mora em Brasília, acho que desde que eu conheço ele, mora em Brasília. O sonho dele é voltar para cá. Mas às vezes que ele voltou, ele quebrou. Financeiramente falando. Aí ele se força a morar lá. Então, o lamentável é que o acesso ao jardim, ao paraíso, ele está fechado. Existem querubins guardando uma espada flamejante que não deixa achar esse local, impede o retorno. Está lá em Gênesis 3:24. O homem não pode voltar por esforço próprio. Não tem acesso por esforço. Você simplesmente, eu quero voltar, e não é assim. Da mesma forma, simplesmente eu quero Jesus, não é assim. Entende, irmãos? O Senhor fala ao coração do ímpio, do perdido. A palavra gera fé. Como diz lá em Atos, compungiu-lhes o coração, eles perguntam, o que faremos? Gera um arrependimento. Arrependido, eles se entregam àquele que pode dar a solução à vida deles. Aí ele se torna um cristão, uma nova criatura. Mas simplesmente porque ele acha legal e quer que seja nova criatura, não é assim. Então somos seres insatisfeitos pós-queda. Nada preenche completamente. O coração humano é inquieto. O coração do homem é insaciável. Não tem, irmãos, como satisfazer o coração do homem. Nada pode satisfazer o coração do homem a não ser Jesus. Ele é a verdadeira comida, ele é a verdadeira bebida. Ele é aquele que nos sacia. Sabe qual é o problema? É porque nós esperamos algo que aconteça conosco mesmo. Queremos ser ricos, queremos ter aquilo, queremos ser isso, queremos ser aquilo outro. Quando não acontece por ser cristão, você fica insatisfeito e sai. Como se lá, fora dele, fosse melhor. Ou essa pessoa não tem experiência nenhuma no mundo, ou ela está tão enfurnada no seu pecado, tão encucada no pecado, que ela não consegue mais ver. Tá? Voltou a ser uma pessoa cega. Ou então não foi salva. Porque não tem como comparar. Estar em Cristo e estar no mundo, irmãos. Até tem. Estar em Cristo é superiormente melhor. Imagine você combater um inimigo que é invencível com as suas forças limitadas, sozinho. Estar em Cristo é você combatê-lo pela força do Senhor. É Ele combater por você. As nossas armas não são carnais. Elas são espirituais, poderosas em Deus, para combater sofismas, fortalezas. Então, nós vimos aqui que somos seres insatisfeitos. Agostinho, eu já li até essa frase no domingo passado, e assim, tu nos fizeste para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. É a única forma de satisfazer. É em Cristo Jesus. Por isso o homem busca, irmãos, quando ele foi expulso do paraíso, desde a queda, ele busca sentido para a sua vida. Ele busca se alegrar. Muitos vão em pessoas, relacionamentos, prazeres, drogas, diversões, esportes, diversos, né? Conquistas pessoais. O meu objetivo é chegar até sênior de tal empresa. Mas, chegando a realizar tudo isso,
conquistar tudo isso, continua vazio. Vazio. Nós somos seres peregrinos, mas não no sentido de bíblico, originalmente falando, agora, né? Mas foi pós-queda, mas peregrinos inquietos. Sempre achamos que a próxima fase da vida vai ser a melhor. Mas Davi aí não é uma pessoa perseverante? Não, ele está insatisfeito com essa que ele está agora. Nenhuma fase da sua vida, amado irmão, nem a que passou quando você era adolescente, jovem, nem agora, porque para mim, eu, Davi, quando eu conheci Jesus, foi a melhor fase da minha vida. Quando ele me alcançou. Aí tende só a melhorar. Como solteiro, como casado e como agora pai. Todas as fases maravilhosas, extraordinárias. Mas nenhuma dessas fases se compara a estar em Cristo, estar com Ele naquele dia. Paulo dizia assim, para mim o melhor é morrer e estar com Ele. É que Ele me leve, é o melhor, é o que eu almejo, é o que eu desejo. Mas para a igreja eu acho que eu deveria ficar um pouco mais, por causa de vocês. Mas por mim eu queria já estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Então ficamos atrás de uma próxima fase, que será melhor, mas nenhum paraíso terreno substitui o Éden perdido, nenhum. Somos seres que decidem. Adão decidiu errado. Ele decidiu errado. E suas consequências passaram a todos os homens. Você percebe que quando Deus estava disciplinando os três, né? Então, os três assim, aí um foi jogando para o outro, chegou para a cobra, amaldiçoou a cobra, aí chegou para a mulher, a maldição da cobra foi para quem? Foi para ela mesma, não foi? Ó, você vai rastejar, você vai comer poeira, o descendente dessa mulher vai pisar a tua cabeça, você é maldito entre todos os animais domésticos, todos, você é a pior das espécies. Aí para a mulher, ó, você vai ter dor de parto, você vai sofrer. Você que está querendo ser empoderada, mandar em tudo, não, o teu desejo vai ser para o teu marido. Se você não aprender a se submeter, a tendência é sofrer mais. Você sabe o que é dar murro em ponto de faca? Isso é a mulher que não se submete. Então, foi lançado individualmente para cada um. Ela não sente dor de parto simplesmente porque Deus quer que a mulher sinta dor de parto. Por causa da desobediência, irmãos. A dor não existia. O sofrimento não existia. Deus não fez o homem para morrer, para sofrer, para ser o que é hoje. Não foi feito para isso, irmãos. Porém, decisão errada, já que Deus não fez robô, ele não tinha um chip na cabeça e Deus começava com um joystick controlando ele, direita, esquerda, pula, sobe como desafio, não. Deixa eu brincar aqui com o bonequinho que eu fiz de barro, eu dei vida, não. Deu poder de decisão. O homem foi e decidiu. E decidiu muito errado. Muito errado. Está lá em Romanos 9:19, né? Decidiu muito errado. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Romanos 5:19. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, a desobediência de Adão fez essa sociedade de hoje caída, depravada, destruída. Ainda hoje, irmãos, nós decidimos, mas agora em um mundo quebrado. Adão tinha tudo para dar certo. Foi que Deus disse para Adão: por você ter ouvido a voz da tua mulher,
Não significa que nós não devemos ouvir a voz da nossa mulher. Pelo contrário, grandes decisões que eu tomei, só tomei apoiado com a minha esposa. Porém, você tem que julgar, irmãos. Às vezes não está certo, às vezes não é adequado. Então você vai ter que decidir, tomar a decisão. Adão tomou a decisão e ele disse: rapaz, maldita é a terra por tua causa. Quando não entendemos quem somos, brigamos com tudo e com todos. Então, irmãos, aqui foi a origem da queda. Porque a situação está como está, né? Então, por que nós sofremos? Por que sofremos, irmãos? Deus fez o homem reto. O sofrimento, ele não é um destino cego, mas consequência da queda. Deus criou o homem reto, o homem escolheu a corrupção. Deus criou o homem para viver em plena paz com ele. O homem escolheu o sofrimento. Essa é a verdade. Então, quais são as consequências disso? Como eu disse, o que o homem fez, a terra se tornou maldita, então a terra está amaldiçoada. Onde nós vivemos, irmãos, é um local amaldiçoado. E não foi amaldiçoado por um feiticeiro, jogou uma praga, uma macumba, não. O próprio Criador, Deus, amaldiçoou a terra. A disciplina em Adão foi a disciplina no mundo. Porque ele falou assim, maldita é a terra. Ele falou assim, maldito é você e os teus descendentes. Não, maldita é a terra, tudo que há na terra. Tudo. Tudo. Vivemos em um mundo afetado pela desobediência. Em Romanos 8, veja aí. Romanos 8, 22. Ele fala, ó, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós estamos sofrendo num mundo desse, nós não fazemos parte daqui, irmãos. Então, por que você busca felicidade aqui? O que está acontecendo? Qual é o motivo pelo qual você, mesmo sabendo, lembra dos dois comandantes do navio? Eu estou vendo o navio está vindo em minha direção, mas eu não vou mudar, ele que mude a rota. Eu não mudo. Por que essa teimosia? Nós estamos aqui, irmãos, para viver pela vida de outro. Você está aqui para viver a vida de Cristo em você. E isso vai gerar aflições, conflitos. Por quê? Porque o curso deste mundo não vive a vida de Cristo. Pelo contrário, é indiferente, é totalmente diferente. Um vai para a esquerda, outro vai para a direita. Não tem como entrar em acordo. Em nenhuma das áreas. Não há como ter comunhão entre o crente e o ímpio. Não há possibilidade, por mais legal que essa pessoa seja, você ter uma amizade profunda com essa pessoa. A não ser que você tenha um objetivo de levá-la a Cristo. Porque provavelmente esse laço de alma vai te levar para longe de Jesus. Não compactua com os princípios e valores da palavra de Deus. Muitas vezes fica contra os seus pais para ficar a favor de uma pessoa ímpia. Briga com o esposo por causa de uma amiga de faculdade, não sei o quê. Tem como, irmãos? Tem muita pessoa, gente boa, joia. Joia, maravilhosa.
Porém, irmão, não tem o Espírito de Cristo. A Bíblia diz que não tem, esse tal não é dele. O que fazemos? Maltratamos? Pisamos? Humilhamos? Gritamos? Batemos? Não! Amamos. A melhor forma de amar uma pessoa que não conhece Jesus é falando de Jesus para ela. Porque Deus é amor. Deus é amor. A humanidade, ela é decadente. 2 Timóteo, Segunda Timóteo 3, do 1 a 5. Olha só, porque assim, irmãos, nós vemos o exterior, Deus vê o interior da pessoa. Nós vemos a aparência. Lá vai Samuel escolher o novo rei. Levi apresenta seus filhos. Ele vê um homem lá, formoso, alto. A esse aí, com certeza, estou diante do rei de Israel. Deus disse, não o julgue pela aparência. Eu o reprovei. Aí vem um meninozinho, ruivo, cheio de sardo, suado, que estava cuidando das ovelhas. É esse aí. Unge ele agora. Unge e sai. Ungiu ele e saiu. Olha só o que está escrito. Versículo 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. Nós não estamos num paraíso, estamos num local onde os tempos são difíceis. Não é verdade, Carol? Carol, na escola dela, passando dificuldades. Você no seu trabalho lidando com muitas dificuldades. Você muitas vezes em casa, tendo problemas de relacionamento terríveis. Na escola. 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Aqui é o raio-x, irmãos. A foto que você tira é o externo, o raio-x é o interno. E a radiografia do homem caído é assim. Os últimos dias começaram com Cristo e se intensificam até a sua volta. Esses últimos dias começaram e vai ficar até a sua volta difíceis. Não vai ter moleza, como muitos pensam. A moralidade está em colapso, irmãos. Deus é um ser moral. Suas atitudes são baseadas em justiça e verdade. O problema central não é o político, nem o ato social, não. Social, a política, é problemão terrível, beleza. Mas são as pessoas. O amor está mal direcionado, irmãos. Entende? O amor. As pessoas amam mais coisas ou animais do que pessoas. Tá lá uma passeada grande para o cachorro-orelha. Eu estou totalmente contra você maltratar um animal. Faz sentido nenhum. Por que você vai maltratar um animal indefeso? Mas você está vendo esse problemão que tem aí, que a Damares faz tempo que briga, irmão, e fala das crianças que são raptadas, vendidas. Sabe quanto é que custa uma criança?
120 mil. Aí vai ser mais o ser humano, irmãos, recorde em rapto de crianças. Aquele caso da Ilha Marajó, né? Casos terríveis. Vão raptar as crianças para vender os órgãos, para vendê-la para ser objeto sexual. Esse é o homem, irmãos. Esse é o ser humano. A que nível chega? Mas se você mexer no ovo de um pássaro que me foge à mente, raríssimo, não tem fiança. Não tem fiança, irmãos. Não tem. Você é preso. E se o animal estiver em extinção, agora mexe com as pessoas, com o ser humano, com criança, é uma luta. Sabe por quê? Porque o mundo é mau. O mundo é terrível. É maligno. Romanos 1 vai dizer, 18, começa ali a degradação todinha. Amaram mais a criatura do que o Criador. O ser humano ama mais a si mesmo. São egocêntricos. Hedonistas. Se eu estou satisfeito, problema seu, eu estou nem aí para você. O importante é eu me saciar, me satisfazer. E para isso, estou nem para a dor de uma mãe que vai ficar sem criança. Eu quero me satisfazer. Isso é um ser humano, irmãos. Pós-queda. Não tem educação, não tem dinheiro, não tem trabalho social que mude isso. Não muda. A única coisa que transforma o homem chama-se, única pessoa, Jesus Cristo. Ele é o único que transforma, que pega um estuprador e transforma num homem de bem, num amante de crianças, num amante de pessoas, num homem que vai dar a vida pela causa. É o único que faz isso. Mais nada, irmãos. Mais nada. Até lá, é prisão. O pecado é o homem curvado sobre si mesmo, disse Martinho Lutero. Religiosidade sem poder, forma sem vida, aparência sem transformação, fé sem arrependimento. Uma religião que não muda caráter não salva a alma. Essa vida que nós muitas vezes falamos que temos, e a temos, graças a Deus, ela tem que transformar o caráter, irmãos. Você era daquele jeito, agora você tem que ser igual a ele. Você era rabugento, ranzinza, egoísta, avarento, amante de si mesmo. Agora você tem que amar Jesus e amar as pessoas. Porque você tem Cristo vivendo em você. Você tem a pessoa de Jesus habitando em você. Então é para ter resultado. É para ter fruto. Como, Davi? Não, negando a si mesmo, a Bíblia já diz, muito simples. Você quer me seguir? Negue a si mesmo. Não tem como ter vida genuína, cristã em Jesus, nessa sociedade, se não for negando a si mesmo. Existem passos, irmãos, existem etapas a ser cumpridas. Hoje o que importa, o que nós queremos fazer é estar bem, satisfeito, feliz, minha família está ok, tudo certo, estou ganhando dinheiro, estou pagando minhas contas, está tudo certo. Vida egocêntrica. Só pensa em si. Só vive para si. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, meu irmão. Jesus pegava um barco, quando atravessava exausto no outro lugar, chegava lá, tinha uma multidão de gente, sabe o que ele ia fazer? Gente, amanhã, às 8 horas. Não, ele ia curar as pessoas. Ele ia impor a mão sobre as pessoas, ele ia abraçar leprosos, ele ia cuidar das pessoas. Nós não temos tempo para nada, só para nós mesmos. E isso não é peso, irmãos. Isso é algo para nós levarmos para a nossa mente e
botar nossa cabecinha no travesseiro e pensar. Primeiro, Senhor, por que estou aqui? Foi respondido, para a glória de Deus. Senhor, por que os conflitos? Porque você vive longe de mim. Falar que eu sou de Jesus não me faz ser cristão, irmãos. E com isso eu não estou dizendo que nós não somos. Porém, o fato de ser cristão, existe um estilo de vida, existe uma forma de viver. Existe algo a operar. Existe algo a fazer. Existe a forma que um homem ou mulher se relacionam como cristãos, casados. Existe uma família da forma que ela é fundamentada, como é que educa filhos. Existe um padrão de como você ser um idoso, uma idosa, um viúvo, tudo está na palavra de Deus, no manual do homem que Deus deixou. Porém, se não for segundo o meu agrado, quero fazer não. O problema não é o manual. O problema não é a palavra. O problema não é Deus. O problema sou eu e você. Somos nós, irmãos, que dificultamos as coisas. Se você negar a si mesmo, deixar de fazer a sua vontade, fazer a vontade de Deus, o que você acha que vai acontecer? Primeiro, entre fazer ou não fazer é um conflito. Tremendo. Após fazer, perseguição, irmão, que é diferente. Porém, Deus está com você todo o tempo, chancelando a sua atitude, porque ela é baseada na palavra. Por Paulo ter sido de Jesus, irmão, ele não parou de sofrer, não. Pelo contrário, Deus disse, vou fazer e saber o quanto é sofrer pelo meu nome. Seguidor de Cristo, cristão, seguidor, servo, é mártir. E nesse sentido, é morrer para si mesmo. E falando isso, não estou dizendo que eu estou pronto não, irmãos. Pelo contrário, nós temos que perseguir isso, buscar isso, como se fosse a última coisa que eu vou fazer antes do dia amanhecer. O dia amanheceu é a última coisa que eu vou fazer, a única coisa que eu vou fazer, perdão, antes do dia terminar. Como diz Jesse Pilius, será que ao dobrar a esquina ali eu não vou me encontrar com o meu Senhor? Ele pode vir a qualquer momento. Como é que você está com Ele? Como é que você está com Ele, irmãos? O Senhor te chamou para você viver uma vida genuína, sem máscara. Diante dele. Não é provar nada para ninguém, irmãos. É viver para ele. Essa vida genuína que você vai viver diante dele, por si só fala. Por si só, ela impacta. Porque não tem como passar despercebido. Se você viver de forma genuína, não tem como você passar despercebido, meu irmão, minha irmã. E quando vier os holofotes para você, você vai, Jesus, eu não sou nada, não tenho nada, não faço nada. Tudo posso nele que me fortalece. Tudo posso nele que me fortalece. Peraí. Amém. Para finalizar, vou ver o último tópico aqui, que é o campo de batalha, né? Que é Efésios 6, que nós vimos, que íamos deitar os nossos olhos. São 19h30. O campo de batalha. Paulo nos leva ao coração da questão. Por que nós temos conflitos? Nós vimos que pós-queda, né, teve aquela
a queda e gerou no nosso coração um ser insatisfeito, insaciável. Vivemos um mundo mau, um mundo caído, um mundo terrível, né? E tem também a nossa mente, nosso coração. Nós temos um inimigo, inimigo de nossas almas. Alguém que quer nos matar, nos destruir, né? Em Efésios 6:10, Efésios 6:10, vamos ver aqui. Diz que quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos um inimigo que quer nos destruir, mas nós temos que ser fortes no Senhor. No Senhor. Nós não temos força, irmão, para lutar contra Satanás. Nós não conseguimos, numa quebra de braço, vencê-lo. Você não tem como impedir dele destruir a vida da sua filha, do seu filho, da sua esposa, seu casamento, seu trabalho. Não tem. Nós não temos como fazer nada, humanamente falando. Nós precisamos do vencedor, do campeão, daquele que pisou na cabeça da serpente, daquele que na cruz destruiu todos os feitos notáveis do inimigo, todas as obras malignas, porque essa é a realidade dele. A força do cristão não vem dele mesmo, ou seja, de mim mesmo. Ela é recebida. Ela vem de outro, ela vem do Senhor. Quando você é fraco, aí que você é forte. Porque você, na dependência, você se torna uma pessoa forte, resiliente, corajosa, firme. Em Efésios 6:12, ele vai dizer, irmãos, o foco. Porque muitas vezes a gente, somos pessoas que olhamos para a aparência, aí queremos pensar que aquela pessoa é o nosso inimigo, está contra a nossa felicidade. A pessoa olha para o pai, me impede de ser feliz, me impede isso, me impede de fazer aquilo. Olha para a mãe, briga demais comigo, não sei o quê. Olha para a amiguinha, e vai. Diz 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é contra as pessoas, irmãos. A nossa luta, o nosso inimigo não são pessoas. Conflitos visíveis que você tem, que você julga aquela pessoa, ele tem raízes invisíveis. Tem uma raiz por trás daquela situação. Porque aquela pessoa está te perseguindo. Tem uma raiz por trás. E a causa é porque nós temos um inimigo. E nós não podemos dizer que ele é poderoso. Paulo fala da potestade, né? Como diz aí. 12, né? Principado, potestade, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Jesus chama o príncipe deste mundo. Ele é chamado, conhecido por Jesus, falou, o príncipe deste mundo. Por quê? Porque o mundo é mau. Nunca devemos, irmão, subestimar o inimigo. Mas jamais esquecer que ele é derrotado. Não é subestimar, ficar com medo, ai meu Deus, lá vem, não. Ele é derrotado. Aquela historinha aquela musiquinha, palavrinha, né? Toque, 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 o mal bate a porta, quem vai atender é Jesus. O inimigo lá, irmão, é forte, é terrível, maligno. Mas coloca Jesus, ele se torna nada. Com o sopro da boca do Senhor, ele destrói o inimigo. Agora, se nós estivermos firmados na rocha, firmes nele, dedicados a ele, o que pode fazer o inimigo? Maior o que está em nós do que o que está no mundo, irmãos. É maior, bem maior. Então, nós temos também 2 sobre o inimigo. Ele é um inimigo maligno.
Ele não tem código moral. Como diz, né, João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, ele não está nem aí. E fique sabendo uma coisa, você está intacto hoje, não é pela sua força, pela sua beleza ou qualquer qualidade intelectual que você tem, não. É porque o Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor não deixa o inimigo te tocar. Lembra de Jó? O inimigo foi lá pedir permissão, como o inimigo foi pedir permissão para se andar com Pedro. E o Senhor Jesus disse o quê? Eu intercedi por você. Nós temos três. Nós temos também um inimigo astuto. Ele age por ciladas. Disfarça-se de anjo de luz. Martin Lloyd Jones disse: negar a existência do diabo é expor-se ainda mais à sua sutileza. Você vai se expor à sutileza dele se você dizer, não existe. Isso é coisa do mal mesmo, coisa de pessoas que não têm a mente sã, que não têm bons pensamentos, não tem uma energia boa. Vai nessa. É isso que ele quer. Mas sabe que ele se expõe de uma forma gritante, mas o mundo não é só alegoria. No carnaval, é só alegoria. É só brincadeira, é uma festa. Sabe por que as pessoas não ligam? Porque são dele, irmãos. Nós éramos filhos do diabo, diz a palavra. Jesus disse para os fariseus, a religião da época: vocês são filhos do diabo. Mas graças a Deus, porque o Senhor Jesus decidiu ir numa cruz, padecer, derramar seu sangue, nos atrair para nos dar vida nova. E hoje nós somos filhos de Deus, obra do nosso amado Senhor. A Bíblia diz: o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ignorar a batalha não nos tira dela, só nos torna despreparados. A única resposta para uma situação terrível, um inimigo muito mais forte que nós, é como se Davi fosse lutar com as suas próprias forças com Golias. Era impossível ganhar, irmãos. Não tinha como. Mas ele lutou com o músculo, não tinha como ganhar, irmão. Um guerreiro treinado, muito mais forte, armado, não tinha como. Foi Deus. Então não tem como nós ganharmos o inimigo. Nós já somos mais que vencedores. O Senhor já venceu, irmãos. Amém. O Senhor já venceu. Amém. Então coloque ele no lugar dele, que é debaixo dos nossos pés, debaixo dos pés de Jesus. O seu fim é o lago de fogo. É o lago de fogo. Não é para temer. Mas a Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não é para brigar com ele, humilhá-lo, falar a palavra. Não. É para lembrar ele do destino dele. O seu destino, sabe onde é? É no lago de fogo. Jesus venceu a morte. Jesus destruiu as armadilhas de Satanás. Então, a única forma é o que devemos fazer? Se vestir da armadura de Deus. Colocar o capacete da salvação, irmãos. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Ter na mente quem você é e quem Ele é. Saber quem você era e quem você é hoje. Saber que Ele é o seu Senhor, Ele é o teu Deus. Capacete da salvação. E ter no seu braço, pode ser o esquerdo, porque no direito você vai segurar a espada do Espírito, o escudo da fé, onde o inimigo vai dizer: conversa, você é crente, olha o que você fez aí. Isso é coisa de crente? Aí você tem que ter o escudo da fé. Sabe? Para toda maldição, toda palavra pesada, toda palavra denegrindo, a não ser que, né?
Você não tem esse escudo, vai entrar, irmão, vai te derrubar na hora. Mas você sabendo que você é crente, cristão, fiel, deslizou, o que a Bíblia diz? Pecou? Nós temos um advogado junto ao Pai. É se arrepender e prosseguir, irmãos. É se arrepender do que você fez e prosseguir. Pedir perdão se cometeu esse ato com alguém, se humilhou alguém, se pisou em alguém, se prejudicou, se magoou alguém. Pede perdão a essa pessoa e prossegue. Se arrepende, toma diante a palavra de Deus e vai para frente. Não desiste, não fica parado, não. Ó, vida, ó céus, e agora? Sou mais miserável dos homens. Aí vem depressão e derruba qualquer um. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, no nosso coração, nos forjando, nos alimentando, nos ensinando, nos direcionando, nos dando poder de decisão, tomar as decisões corretas e adequadas, olhando para a palavra. Os filhos se submeterem aos pais, conversarem com os pais, perguntar, tirarem dúvidas. Ter os pais como seus melhores amigos. Porque nesse mundo, irmão, ninguém tem amigo, não. Nosso amigo é Jesus. Nosso amigo são os irmãos que confessam a mesma fé. Nossos amigos, irmãos, é o próprio Senhor, a palavra de Deus, o Espírito de Deus que habita em nós. Pessoas que, independente do que você está, onde você está, o que você faz, está com você. O Senhor usa aquela pessoa. A Bíblia diz que Ele está onde aquele que nos ajuda. Se faz presente. E para concluir, a esperança, irmão, só está em Jesus. Conflitos nós vamos ter, mas todos eles são dissipados quando você coloca tudo à luz da palavra. Você está com conflito de que não nasceu de novo? A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ao teu espírito que você é filho. Quem faz isso é o Espírito, irmãos. Você está com dúvida se você é homem ou mulher? Não. A Bíblia diz que Deus criou homem e criou mulher. E a biologia vai dizer quem você é. Testificando a palavra de Deus. E Deus não erra. Você está com dúvida se casou errado? Essa mulher que está do teu lado não é adequada e o homem que está do teu lado não é adequado? Conversa, irmãos. Que Deus uniu, não separe o homem. Ela é a pessoa adequada para você, que vai trabalhar com as suas arestas, cheio de pontas, cheio de dificuldades, cheio de coisas para serem trabalhadas. Essa mulher mesmo, essa bênção, irmão. Essa bênção está em você. Às vezes pode dar trabalho, mas é bênção. E vice-versa. Aí você vai dizer, não, mas essa mulher... Poxa, pelo amor de Deus, irmão. É ela mesmo. Escolhida a dedo, separada. É uma bênção, irmãos. É uma bênção. A Bíblia diz que quem acha uma mulher assim virtuosa é um grande tesouro. É um grande tesouro. Sabe qual é o problema? O problema não é a mulher, o problema não é o homem. O problema é que você é uma pessoa insatisfeita. Que nós falamos aqui. Deixa os conflitos dominarem seu coração e nada vai estar bom para você. Reclama de tudo e de todos. Está insatisfeito com o seu trabalho? Aí você tem o que fazer. Vai estudar, se dedicar, buscar algo e bola para frente. Coloca diante do Senhor, pede conselho ao amado Senhor, Ele vai abrir as portas e vai te direcionar. Nem sempre, irmãos, aquilo que parece ser bom é de Deus. E uma pessoa que recebeu uma proposta irrecusável. Ele aceitou por quê? Por que ele aceitou ela? Porque era irrecusável. Destruiu a vida dele. Ganhava 3 vezes mais. Não teve vida, viajando direto. Cadê? Traição. O dinheiro que tinha não foi o suficiente, não trouxe alegria, não mudou, só piorou. Porém, se colocar diante do Senhor, Ele te orientar, Ele vai te dizer o que deve fazer, o que não deve, você vai seguir assertivo, na confiança de que o Senhor está te direcionando para isso, você tem convicção, vai dar certo.
Não é simplesmente porque você quer, não, é porque ele está te dizendo que é assim. Está dizendo que essa é a mulher certa, está dizendo que esse é o trabalho adequado. E outra coisa, irmão, em todas as coisas que nós vamos fazer, vai ter dificuldades. Lembre-se, nós estamos num mundo caído, mal, perverso, terrível. Vamos ter dificuldade no casamento, vamos ter dificuldade no trabalho, vamos ter dificuldade em criação de filhos. Isso faz parte da vida, irmãos. Vai chegar um dia que tudo vai passar. Mas não é agora. Aguenta um pouco mais, irmão. Está chegando. Né? Apocalipse 2,7. A pessoa doida para voltar para comer da árvore da vida? Ao vencedor darei que coma da árvore da vida. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai. É questão de tempo. É questão de tempo. Nós somos seres eternos. Amém. Glória a Deus. Mas nós estamos num mundo aqui que o tempo está contando. Não lutamos para vencer. Lutamos a partir da vitória da cruz. Nós lutamos porque Jesus venceu, irmãos. Nós continuamos no casamento porque Jesus venceu. Não é porque você é bom, não. Não é porque você é capaz, não. Porque Jesus venceu, te dá graça. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. 2 Coríntios 2,14. Maior o que está em nós do que está no mundo. 1 João 4,4. Talvez você esteja cansado da luta. Talvez esteja enfrentando conflitos que parecem não ter fim. Parece situações assim. Eu estava nesses dias sem saber o que fazer, desesperado. Você deve ter tido essa experiência. Irmãos, falei com o papai. A situação não mudou, mas sabe o que mudou? A mente. Continua. Mas o Senhor apaziguou, trouxe paz. Ele é o príncipe da paz. Amém. Até que ele vai trabalhando aos poucos, vai dando direção, vai abrindo uma porta. Até isso que eu solicitei a ele, se ele quiser, se for do agrado dele, seja feito. Mas sabe o que ele fez antes de tudo? Tranquilizou meu coração. Estava desesperado, irmão. Não conseguia nem dormir. Agora estou até roncando de novo, né, Daniel? Hoje o Senhor nos lembra, a batalha é real, mas a vitória é certa em Cristo. Aleluia! A batalha é real, não é verdade. É cerrada, é uma batalha ferrenha, o inimigo é forte, mas Jesus é maior. Cristo reina, irmãos. O inimigo está derrotado. A igreja permanece. Que Deus seja louvado. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, amados irmãos. No nome de Jesus. Amado e querido Senhor, muito obrigado, Senhor, por tua misericórdia. Porque diante de tantos conflitos e dificuldades, Senhor, tu diz que nós somos mais que vencedores. Tu és o nosso Deus, nosso galardão, nosso baluarte, nossa bandeira, Senhor, nosso Deus forte, o nosso amado. Tu és a nossa vitória, amado Senhor. Tu és o Deus que nos cura. Tu és o Deus que nos ajuda e nos fortalece. Tu és o Deus que nos anima. Tu és o Deus que nos faz prosseguir, Senhor. Tu és o Deus que mesmo diante de qualquer dificuldade, diz que nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Tu és maravilhoso, onisciente, onipotente, onipresente. E nada e ninguém pode contigo, Senhor. Tu és o nosso amado Deus. Nós entregamos diante de ti nossos corações. Todas as nossas dificuldades lançando sobre ti. E esperamos em ti, amado Senhor. O nosso Deus, o nosso Salvador. Amém.